Fala, veteranos! Eu sou o Renan Muniz e hoje vou conversar com um dos maiores craques e artilheiros da história da Caldense, Mirandinha. É uma honra conversar com você aqui. Ô Renan, é um prazer estar aqui conversando contigo e fazendo uma reportagem aí, revivendo aí os bons momentos de Caldense e de outros clubes, e estou à disposição. Legal. Rapaz, eu estava pesquisando para fazer essa entrevista aqui e eu me surpreendi que o seu nome não tem nada a ver com Miranda. Que história que é essa? Pois é, a Mirandinha surgiu do antigo Mirandinha do São Paulo. Eu tinha a mesma característica e quando eu comecei a jogar futebol aqui em pela Caldense, não pela Caldense, pelo Santa Rosália, quando eu comecei o futebol, lá que eu comecei, tinha um cara que jogava com a gente lá. Ele era torcedor fanático do São Paulo. Então ele acompanhava todas as partidas do São Paulo e viu que eu tinha a mesma característica do Mirandinha antigo. E você parece com o Mirandinha, tem toda a categoria, todo o jeito do Mirandinha lá do São Paulo. Porra, bacana, esse joga com a gente aqui. E foi me chamando de Mirandinha, o outro chamava, foi chamando, enfim. O meu nome mesmo, que é Glaucio, ninguém conhece mais o Mirandinha. Uma coisa que eu achei interessante é que você é nascido em Poços de Caldas, né? E diferente do que acontece nos dias atuais, na época a veterana valorizava muito os atletas de base. Conta um pouquinho pra gente como é que era o trabalho com a garotada na época. Bem, na minha época eu comecei na categoria de base em 77, aqui na Caldense mesmo. Eu fui artilheiro desse campeonato regional que teve aqui na Caldense pelo Santa Rosália. Aí eu vim para a Caldense, me buscou, na época era o Mané da Pinta. E fizemos um ótimo trabalho, o Mané fez um excelente trabalho, que Deus o tenha hoje. E com 16 para 17 anos já comecei a jogar já no profissional da Caldense com o Carlos Alberto Silva. Me deu uma oportunidade, nós tínhamos um centroavante bom pra caramba, que era o Cafuringa. E com a primeira oportunidade que eu tive, eu já praticamente fiquei 3 meses, 4 meses, né, só na categoria de base da Caldense, que tinha uma categoria de base, era separada do profissional, tinha o lugar separado do profissional com a categoria de base. Então eu, com poucos tempos, de 3, 4 meses na categoria de base, a primeira oportunidade que eu tive no profissional foi um amistoso contra a Portuguesa em São Paulo. Nós ganhamos lá da Portuguesa de 1-0, eu que fiz o gol. E na semana seguinte já começava o Campeonato Mineiro, Caldense e América Mineiro. A América tinha um excelente time aqui também. Nós jogamos aqui em Poços de Caldas mesmo. E nós ganhamos de 2-0, eu fiz 2 gols, com o cruzamento do Arnaldo na época e do Augusto. Então dali começou a minha vida, começou a fluir, comecei a fazer gols, o Carlos Alberto Silva me dando a oportunidade, confiando em mim. E o Cafuringa, ficou ruim pro Cafuringa, porque o Cafuringa ia de ponta esquerda, ponta direita, de meia, mas centroavante eu não deixava de jogar. Então foi firmando e daí foi continuando a história do Mirandinha na Caldense. Conta um pouquinho pra mim qual período você jogou na veterana e os principais momentos seus na Caldense, as temporadas que teve mais destaque, o que você poderia destacar da sua passagem na veterana? Olha, minha passagem na Caldense foi sensacional, foi um espetáculo, porque eu soube aproveitar os melhores momentos, as oportunidades que eu tive. Eu era um cara que trabalhava muito na Caldense, principalmente o meu forte era a cabeceio, a arrancada, eu batia com a perna esquerda e direita, nunca tive problema, sempre me cuidava bem fisicamente também, isso ajudou bastante. E nas partidas que nós fizemos também com a Caldense, eu acredito que eu seja um dos maiores artilheiros que a Caldense teve, que eu sempre dedicava, inclusive com Ailton Lira mesmo, a gente ficava treinando dele, cruzando bola, depois eu ficava no gol, ele batendo falta também, então tudo era treinamento. Eu tinha até testa calejada, inchada de tanto cabecear a bola, e chegava no jogo e dava resultado. Então acho que o treinamento foi muito bom, eu tive bastante oportunidade na Caldense, aproveitei o que foi de melhor dentro da Caldense. Jogamos com o Atlético Mineiro no Mineirão, com o Cruzeiro no Mineirão, e toda vez que a gente jogava com esses clubes eu fazia gol, tanto no Mineirão como aqui em Poços de Caldas. Então isso facilitou e a torcida acreditou, deu confiança, apoiou, e o Mirandinha fez muito sucesso na Caldense. Mas em quais anos você jogou aqui? Eu joguei 78, 79, 80. Nós fomos jogar uma partida contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, numa quarta-feira à noite, me lembro. Nós ganhamos de 2-1 do Atlético, 2-0, com um gol do Augusto, outro gol do Mirandinha. E de lá eu fui para o Panathinaiko da Grécia. Eu nem viajei para cá. Eles foram para contratar levar 2 jogadores do Atlético Mineiro, só que inverteu a situação.
Em vez de 2 do Atlético, foi 2 da Caldense, ou melhor, 3 da Caldense. Foi um zagueiro, um ponta direito, que era lá de Brasília, e o Mirandinha de centroavante. Fiquei mais ou menos um ano lá no Panathinaikos Atenas, retornei à Caldense, aí cheguei na inauguração do Ronaldão, foi em 79. Foi num domingo, teve um quadrangular, Caldense e Corinthians, parece que teve... Eu não lembro os 4 clubes que foi. Eu sei que eu nem terminou o jogo, eu fui em casa, troquei de roupa e já viajei para o Rio, para o Bangu. Então começou a vida do Mirandinha fora. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho das equipes que você jogou depois que você saiu da Caldense, como que foi sua trajetória no futebol e o encerramento da sua carreira também. Bem, eu na Caldense, quando eu saí da Caldense, fui para o Panathinaikos, fiz bastante gol no Panathinaikos, não devia ter... que os 3 jogadores que foram para o Panathinaikos retornaram 2 e eu fiquei sozinho no Panathinaikos. Mas naquela época não tinha tanto brasileiro espalhado no mundo quanto tem hoje, né? Então, com a vinda dos 2 caras embora, eu fiquei sozinho no Panathinaikos. Aquilo dificultou muito a parte de alimentação, para conversar, aquilo. E eu fiquei, o máximo que deu para ficar no Panathinaikos foi quase um ano. E de lá eu já estava vendido para o Cosmo, já estava diretor na época do Cosmo. Na época tinha Pelé, tinha Carlos Roberto Torres, Marinho Chagas, esses caras estavam tudo lá no Cosmo, nos Estados Unidos. E eu já estava vendido para lá. Mas eu não, era um molecão na época, né? Não tinha muito juízo também, não tinha essa cobertura que tem hoje de empresário, de pessoas ali te apoiando, te segurando, como na época não tinha isso. Eu retornei ao Brasil quando cheguei no quadrangular, inauguração do Ronaldão. Mas aí nós fizemos uma excelente partida aí acho que foi contra o Londrina ou contra o Corinthians, não lembro direito. E naquela mesmo depois do jogo, eu já fui em casa buscar minha mala e retornei para o Bangu. Aí começou a minha trajetória do Bangu, eu tive 2 vezes para ir para o Flamengo, mas só que o Bangu pagava mais que o Flamengo na época. Com Adílio, Zico, Andrade, Nunes, aqueles caras todos. Era tradição, mas na época eu não pensava nisso, né? Que eu tinha 20 e poucos anos, 22 anos por aí. Então, aí começou a minha jornada. Se eu tivesse ido para o Flamengo, era outra história, podia uma seleção brasileira, podia até mais longe. Mas foi bom a minha carreira, que eu passei mais ou menos 17, 18 clubes mais ou menos no Brasil. E vim encerrar a carreira mesmo eu encerrei em Santa Catarina, no Blumenau, depois dessa jornada toda aí. E depois eu vim para o Rio Branco, joguei no Rio Branco, joguei no Esportivo de Passos. Então, mais ou menos aí uns 17, 18 clubes eu passei. Com a camisa da Caldense, qual foi seu gol e partida inesquecível? Partida inesquecível foi um gol contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. E um gol contra... Teve vários gols inesquecíveis. Comenta pra gente. Eu vou começar aqui com o Internacional. Uma partida que tivemos com o Internacional de Porto Alegre. Com o Internacional foi campeão invicto. Uma partida difícil, com um dos melhores times que já teve no planeta, era o Internacional na época, com muitos jogadores bons pra caramba. E nós estávamos ganhando de 1-0, eles empataram. E mais ou menos 40, 44 minutos do segundo tempo, 47, bateu uma bola na trave, ela bateu embaixo da trave, bateu na risca do gol e saiu. O Márcio perdeu o gol assim, dentro do gol assim. Foi uma da partida que foi marcada e a torcida da Caldense não esquece isso até hoje. Uma das melhores partidas. Mas esse gol desse jogo foi você que fez, né? Como é que foi o lance do gol? Foi um lance que a gente fez um contra-ataque, o Paulo Roberto foi no fundo, cruzou e eu cabeceei. Era o Benítez, que era o goleiro do Atlético, do Internacional. E foi muita felicidade do Paulo Roberto, que ele cruzava bem, batia bem na bola, sempre bateu bem na bola. Hoje não bate mais, né? Mas batia. E eu, como cabeceava, como eu treinava muito, eu fiz um gol por cima do zagueiro, por cima do Benítez. E esse gol ficou marcado na história que todo torcedor pós-caldense até hoje não esquece. Esse gol contra o Atlético que você citou, como é que foi? Esse gol do Atlético foi um contra-ataque também. Foi eu, não lembro se foi Augusto. Eu sei que foi uma transação lá de um contra-ataque também que driblei o goleiro e bati, já na marca do pênalti ali. E nós ganhamos do Atlético, lá dentro do Mineirão, um Atlético, um super time também de 3-1. Esse gol ficou marcado também aqui em Poços de Caldas várias vezes contra o Atlético. Todas as vezes que ia jogar contra o Atlético eu marcava gol. Com o Cruzeiro às vezes era um pouquinho mais difícil, complicava, mas sempre eu fazia. O América sempre fiz direto. Freguês. Era freguês, não tinha jeito, o Mirandinha fazia mesmo. E eu dedicava muito a treinamento para poder fazer isso.
Em relação ao seu estilo de jogo, você citou que uma das principais características era o cabeceio. O que mais que você poderia destacar ali que era seu diferencial? A arrancada era muito forte. A arrancada é tradicional, dentro ali do campo, ali no campo adversário, ali, sempre eu dava um tapa na frente do zagueiro, podia estar outro na cobertura que eu não segurava. Porque a gente treinava muito na areia, era muito cabeceio, então a gente estava preparado para aquilo ali. E teve outros clubes também que eu joguei com o Dorival Júnior, que hoje é o treinador do Santos, com o Cristóvão Borges, que está hoje no Corinthians, são parceiros nossos, jogamos com ele no Joinville, na Ferroviária, no Operário do Mato Grosso, campeonato mato-grossense. Então a gente tinha uns treinamentos que a gente tirava a zaga fora da área. A gente puxava a zaga fora e fazia essa jogada no meio do campo para ter espaço para dar arrancada, entendeu? Coisa que a gente não vê hoje no futebol. Tá complicado o futebol, que eles começam a tocar aqui, vai tocando, volta lá atrás. Na época a gente tinha uns meio do campo bom, uns caras habilidosos de pegada, que fazia jogada no meio do campo e a gente fazia o espaço. Jogava eu e o Lima, que jogou no Grêmio, jogou no Corinthians, o Lima centroavante. Nós jogávamos nós dois enfiados. O que acontece hoje? Você não vê mais isso. Acabou, você não vê por quê? Porque é falta de treinamento, é mais a dedicação de parte de treinamento, de treinador, né? Que a gente tirava a zaga fora da área e fazia esse tipo de jogada, sobrava o espaço para a gente fazer aqui. Então hoje não tem mais, a gente lamenta pra caramba, mas o forte do Mirandinha era esse. Em 1979, a Caldense participou do Campeonato Brasileiro, inclusive teve o álbum de figurinhas da Ping Pong, tinha uma figurinha sua lá. O que foi o diferencial desse campeonato? Quais partidas tiveram mais destaque? O que você poderia contar pra gente que você lembra dessa oportunidade? Daquela época, aquela figurinha, sabe aquelas figurinhas da Ping Pong, né? Ping Pong foi um destaque bacana pra caramba, muito incentivo. E o bom daquilo tudo é que tinha muitos clubes, era um brasileirão. Né? A gente não tinha a Série A, a Série B, a Série C, a Série D. Hoje tem essas várias séries, era o Brasileirão. Então o Brasileirão é aqueles clubes que classificavam em primeiro, segundo lugar, disputavam o Brasileirão. Então tinha muito mais motivação, né? Hoje mudou as categorias, já é por setor de categoria. Então era bom porque você jogava com o Atlético, jogava com o Cruzeiro, jogava com o Corinthians, jogava com um time lá do norte, lá do Ceará, aqueles negócios todos. Então era a mesma. E a Caldense tinha um elenco, um plantel muitíssimo bom, muito de bons jogadores, como citei o Tom Lira, Augusto, Cafuringa. Fala um pouquinho das características e estilos de jogo desses jogadores. Olha, um que eu muito admirável era o que eu admirei. Tinha vários caras bons. Tinha o Arnaldo lateral, na minha época. Tinha o Buzuca, que era um zagueirão do tamanho daquela trave, ele parecia um trator, os caras tinham medo dele, então. E tinha o Gilberto, a gente tinha um goleiro sensacional, espetacular, agarrava muito. Eu não sei por que não foi para um time grande, por falta de. Não sei, até hoje eu não entendo por quê. Né? Pode ser que seja oportunidade, mas agarrava mais do que o Raul, do que esses caras tudo. Tinha o Augusto, que era bom jogador, um ótimo jogador, tinha bons laterais. E depois chegou o Paulo Roberto, chegou o Orlando, chegou e outros que foram chegando. Mas tinha um plantel muito bom a Caldense na época, de dar inveja hoje a qualquer equipe que está disputando esse Brasileirão aí. Mirandinha, como é que foi sua vida pós-futebol? Como é que é a vida do Mirandinha hoje? Olha, o Mirandinha, depois que ele foi para o Bangu, ele passou a viver no Rio, né? Mas eu sempre aqui em Poços de Caldas, minha família toda daqui, eu sou a raiz daqui, eu comecei aqui e vou morrer aqui, né? Então eu rodei para outros clubes, como eu saí do Bangu, fui para o Bangu, do Bangu fui trocado com o Arthurzinho, que foi para a seleção, fui para o Vasco, fui trocado para o Operário do Mato Grosso. Depois eu fui para Ferroviária, Juventus, do Juventus eu fui para o Joinville, fui para Tubarão, fui para o Náutico, fui para o Juventude, na Serra Gaúcha, Blumenau, fui para Bahia, depois voltei para Caldense, em 92 voltei para Caldense, já mais veterano, experiente, né? Fiz um campeonato brasileiro, um campeonato mineiro para Caldense, depois fui para o Rio Branco de Andrada, fui para o Esportivo de Passos, e aí foi diminuindo, aí voltei para o Joinville, voltei para o Náutico, aí voltei novamente para o Rio Branco, aí voltei para Caldense, aí encerrei minha carreira, depois fui para a Bahia novamente, aí encerrei a carreira em Santa Catarina.
Mas você estava falando que você estava como jogador nessa época ainda, né? E depois que você parou de jogar bola, que você atuou em alguma coisa relacionada ao futebol, categoria de base? Olha, depois que eu encerrei a carreira, eu comecei a trabalhar com os garotos aqui em Poços de Caldas mesmo. Mas aí não estava dando certo a escolinha, que mexer com a molecada é um trabalho danado, né? É muito trabalhoso, você tem que ter muita paciência, tem que ter muita paciência com os garotos. Aí eu depois acabei no time uma proposta para ir trabalhar no Rio, lá no Bangu, no Rio, com o Marinho, ponta direita, que era do Atlético Mineiro. Inclusive ele está lá até hoje, eu fiz um trabalho com ele lá uns anos lá, esse tempo todo que eu fiquei no Rio. Inclusive ele está lá até hoje trabalhando com essa molecada, já me ligou, Miranda, vem para cá. Eu falei, não, eu quero dar um tempo do Rio de Janeiro, que já estou muito tempo no Rio de Janeiro. E voltei mais para a terrinha aqui, ficar mais tranquilo, sossegado. E agora eu estou começando a fazer um trabalho com categoria de base, de 17 a 20 anos. Inclusive eu estou para levar o filho do Urco, que é um meio de campo, ele é meia, ele está no Guaxupé jogando lá, mas já está tudo acertado para ele ir para o Santos. E tem um outro garoto da Bahia que eu estou trazendo para o Santos também. E quero fazer esse trabalho aqui em Poços de Caldas. Independente de outra coisa, quero fazer esse trabalho aqui em Poços de Caldas. Porque eu tenho o Dorival Júnior, tenho o Cristóvão Borges, tenho o Gaúcho que está no Sul, trabalhando no Sul também. Então estou fazendo meus contatos com aqueles antigos parceiros que hoje é treinador de futebol, para poder fazer esse trabalho aqui em Poços de Caldas. Com certeza é um trabalho muito importante que necessita ser feito aqui em Poços. Eu espero que você consiga sucesso nessa área. Mas rapaz, eu estava pensando, será que tem alguma história engraçada, algum momento bizarro que você poderia contar da sua carreira que vale a pena o torcedor ficar conhecendo? Tem uma história que, você falou em história, eu lembrei uma história. Aqui na própria Caldense mesmo, a gente estava reunido para jogar, a gente tinha um jogo contra, se não me engano, acho que era o Atlético Mineiro, num domingo à tarde aqui no Cristiano Osório. Então tinha o Gilberto, que era o goleiro, aquele negócio tudo, o Augusto, o Buzuca. Aí na hora do almoço, estava todo reunido, aí tinha uma pessoa que trabalhava com a gente lá, que era cozinheira, e tinha um cara que era meio gay não, acho que era gay meio, né? Mas a gente boa pra caramba, cara bacana pra caramba, ele servia almoço pra gente lá. E naquele intervalo na mesa, todo mundo almoçando, aquela história, contando que era muita conversa fiada pra lá, conversa pra cá. Esse rapaz que estava servindo a gente, parou na mesa assim, todo mundo parou e falou, gente, quem que é o Gilberto Voador? Aí todo mundo, o Gilberto almoçando, ficou olhando para a cara dele, esse aqui que é o Gilberto Voador. Ele falou, você que é o Gilberto Voador? Eu quero ver você voar em mim, voador. Cara, foi ninguém almoçou mais, o Gilberto até parou de almoçar. Aí o pessoal ficou pegando o pé dele depois. Até hoje, fala, quem que é o Gilberto Voador? Eu quero ver você voar em mim, voador. É uma história bacana do futebol. Brincadeira. Ô Mirandinha, até hoje, faz bastante tempo já que você parou de jogar pela Caldense, mas até hoje o pessoal tem um reconhecimento do seu futebol, você sai nas ruas, as pessoas te reconhecem, você é sempre muito lembrado, o pessoal sempre comenta de você, gols que você marcou. O que representa para você ter essa lembrança e esse reconhecimento por parte do torcedor? Porra, é muito gratificante, cara. Eu adoro Poços de Caldas, todo lugar que eu vou, que eu saio na rua, todo mundo me conhece, graças a Deus, por eu ter passado pela Caldense, tive bons aproveitamentos na Caldense, dei muita alegria para a Caldense. Eu sou um dos melhores, não maiores, né, mas grande artilheiro da Caldense. Eu treinava muito, dediquei muito à Caldense. Honrei muito essa camisa bonita que você está vestindo aqui, verde e branco aqui. E a galera não esquece disso, entendeu? Então foi um trabalho muito bacana que eu fiz aqui em Poços de Caldas. E hoje eu vejo, depois desse tempo todo que eu já parei de futebol, estou querendo fazer esse trabalho aqui, que vou fazer se Deus quiser. A galera, tanto os mais novos como os mais antigos, seus comentários, né? Essa galera pós-Caldense reconhece, a torcida da Caldense reconhece. Eu sou muito grato com isso, agradeço a todos, de coração mesmo, e quero fazer esse trabalho aqui em Poços de Caldas, mexer com essa garotada aqui, que não tem ninguém que faz isso aqui, para poder muitos garotos que têm, não só em Poços de Caldas como na região, ter uma oportunidade de poder mostrar seu talento, seu trabalho em outros clubes. Você estava falando aí que você marcou bastante gol. É até curioso porque eu estava vendo o livro da Caldense, lá tem a relação de jogos e quem marcou os gols e tá louco, tem muito nome teu lá, tem jogo que você fez 2, 3 gols lá. Você tem uma noção de quantos gols você marcou com a camisa da veterana? Eu tenho uma noção, sei, tenho marcado todos os gols, não só na veterana, como de todos os clubes que eu passei. Eu passei nesses clubes todos do Brasil, todo clube que eu passei sempre teve bons centroavantes, mas eu era melhor que eles, porque eu trabalhava mais.
Eu treinava mais. Eu treinava para aquilo ali, para fazer gol. Que o treinador que não faz, o centroavante que não faz gol hoje, ele vai morrer de fome. Ele vai estar desempregado. Então eu sempre estava empregado, sempre tinha clube atrás e correndo atrás. E eu fiz bastante gol na Caldense. Eu tenho uma meta, mas eu não posso divulgar agora. Eu vou te falar para você numa outra oportunidade. Que eu tenho uma meta de gol até bastante avançada. Já tem tudo marcado certinho. Mas você vai ficar sabendo em breve, tá? Eu vou te revelar logo a quantidade de gols que o Mirandinha tem na carreira dele. E tudo começou na Caldense, né? A Caldense foi o abre caminho dessa carreira toda aí. Ó, pessoal, pode cobrar aqui que não estão querendo saber quantos gols que ele fez, hein? Ô Mirandinha, o que a Caldense significa para você? Hoje a Caldense significa tudo. A Caldense é importante na minha vida, em todos os sentidos, né? No começo da minha carreira. Eu sempre acompanhei a Caldense, onde eu estive, nos outros clubes que eu estava, eu sempre acompanhei a Caldense de perto, por televisão, por jornal, por comentário. Às vezes eu ligava para cá, e aí, como é que foi a Caldense, como é que tá? Sempre estive ligado com a Caldense. E vou morrer ligado com a Caldense, porque a Caldense começou a minha história, né? E eu vim para cá agora, eu morava no Rio, agora estou fixo em Poços de Caldas, junto com a família, junto com meus amigos. E pretendo continuar aqui fazendo esse trabalhinho que eu disse a você, de categoria de base, para levar para clube, só lapidar e levar para clube, né? Para que possa dar oportunidade para muitos garotos aqui em Poços de Caldas e região que tem condições de ir, mas não tem quem para fazer esse tipo de trabalho. E eu agradeço muito a galera de Poços Caldense e a você também, tá? Por essa oportunidade de estar falando um pouquinho aí com essa galera de Poços Caldense. Legal. Então estamos chegando ao final da nossa entrevista. Estou deixando o espaço aberto para você fazer suas considerações finais e também, se quiser dar um recado para o torcedor da gloriosa veterana. O recado que eu tenho que dar é que a gente está firme com a veterana, né? A gente está acompanhando esse trabalho que eles estão fazendo aí. É um trabalho bom. O Alex é meu parceirão também, o Alex, que é o diretor de futebol, o presidente, o Franco também aí. Gente boa pra caramba, eles estão no caminho certo e eu tenho certeza que mais futuramente eu ainda quero ajudar muito a Caldense nesse trabalho, elas ir mais longe do que ela já foi, certo? E a gente já está acompanhando os campeonatos aí e eu estou fixo agora em Poços de Caldas para fazer esse tipo de trabalho. Legal. Então é isso aí, pessoal. Eu conversei com o Mirandinha e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abraço, galera. Valeu, Mirandinha. Tamo junto, agarrado e misturado, galera. Um abraço.